Olá, bem-vindo ao Humor à Primeira Vista, eu sou o Gustavo Carvalho, estou a fazer este aviso antes de começar propriamente o episódio porque eu neste episódio conversei com o comediante britânico Russell Howard a propósito de um espetáculo que ele vai fazer em Portugal em breve. E esta versão que estás a ouvir é a versão dobrada do episódio, versão em português. Se quiseres ouvir a versão original, em inglês, no mesmo sítio onde estás a ouvir este episódio, encontras essa versão. A minha conversa com o Russell Howard começa já a seguir. Humor à primeira vista. Russell Howard is one of the top comedians in the UK. His last show was called Lubricant. It came out. O Russell Howard é um dos principais comediantes do Reino Unido. O seu último solo chama-se Lubricant, saiu em 2021. O Russell definiu como uma carta de amor ao riso, assistindo ao documentário que saiu com o espetáculo chamado Until the Wheels Come Off. É fácil de perceber o quão apaixonado pela comédia o Russell é. Tanto o documentário como o solo estão disponíveis na Netflix. O Russell também escreve e apresenta o The Russell Howard Hour, um programa de comédia sobre a atualidade britânica, no Sky Max. Alguns dos melhores momentos estão no YouTube e nas redes sociais. Ele começou a escrever piadas aos 14 anos e tentou stand-up pela primeira vez aos 18. Agora, tudo culmina com estas duas sessões em Portugal. Como sabem, Portugal, o grande centro da comédia europeia. Russell, obrigado por aceitares o convite. Bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. Bem-vindo a Portugal. Estarás fisicamente em Lisboa em agosto. 2 espetáculos, dias 16 e 17. A última sessão já está esgotada. Já lá vamos, mas primeiro quero fazer algumas perguntas sobre o Lubricant. Quando vi o espetáculo e o documentário, fiquei com a ideia de que, acho que posso usar este termo, és obcecado pela comédia. Achas que pode existir um ponto de demasiada obsessão, mesmo que adores o que fazes? Às vezes, obsessão a mais pode intrometer-se no caminho para alcançarmos alguma coisa na comédia? Even if you love what you do, sometimes too much obsession can get in the way of you achieving something in comedy. Yeah, I don't know. Like my obsession is with comedy is like it feels like the universe is constantly throwing out these tiny little. Não sei bem. A minha obsessão com a comédia é como se o universo estivesse constantemente a enviar-me pequenas ideias. É um bocado como se eu fosse um chefe de cozinha e o mundo estivesse sempre a tirar-me sabores diferentes e eu estou sempre a tentar fazer o melhor bolo do mundo. É isso que a comédia é para mim. Adoro fazer bolos e atirá-los à cara das pessoas. Quanto a ser uma obsessão, eu simplesmente amo aquilo que faço. É parte de mim. Adoro fazer as pessoas rir, escrever piadas e tentar encontrar certos padrões na vida. Provavelmente há uma forma mais saudável de levar a nossa existência, mas esta é a minha favorita. Adoro fazer stand-up comedy. Em termos de opção entre meter-se no caminho, talvez se eu me ajustasse a certas coisas, conseguisse apresentar um game show na televisão. Mas não seria eu sou um stand-up comedian. You know, maybe if I smoothed myself out a bit, you know, I could present kind of, you know, game shows and stuff like that, but that's not what I want to do. I'm a stand-up, you know. Yeah. No, but I was thinking like if sometimes when we really want to achieve something mas estava a pensar que às vezes, quando queremos muito alcançar um objetivo, por exemplo, no meu caso, se eu quero muito entrevistar alguém, posso bloquear e acabo por não tomar os passos certos para preparar a entrevista. Imagino que quando estás a escrever stand-up, pode acontecer o mesmo. Maybe gets in the way of a beat you are trying to write or something like that. Yeah, maybe. But the key is that if you're obsessed with the process, you're fine. Yeah. You know, so and certainly during COVID, it was my salvation. Was just Sim, talvez.
Mas se estiveres obcecado com o processo, vai correr tudo bem. Durante a pandemia de Covid-19, a minha salvação foi estar no quarto a escrever piadas, sabendo que um dia iria ter público à espera para ouvi-las. A obsessão não é tanto sobre fazer o melhor espetáculo de sempre, mas ter prazer em ajustar o motor. Eu gosto de perder tempo a olhar para o motor do carro. Não precisa de ser o carro mais rápido do mundo. A minha ambição é fazer stand-up comedy em todo o mundo, mas não preciso de ser o maior stand-up comedian do mundo. Eu simplesmente adoro fazê-lo, é incrível. It's just I like looking at the engine, you know. Yeah. So as far as my ambitions go, my ambitions are, you know, I love doing stand-up all over the world, but I don't want to be the biggest in the world. I just love doing it, you know. So it's cool. Yeah. One of the things you did during the COVID-19 pandemic, and we can see that in the documentary, you went to New Zealand to perform. Uma das coisas que fizeste durante a pandemia de Covid-19, e conseguimos vê-lo no documentário, tu foste para a Nova Zelândia fazer 3 espetáculos, apesar de teres que estar 15 dias em quarentena, sozinho, fechado num quarto de hotel. Acabaste por fazer 17 ou 18 espetáculos e provavelmente és o único comediante a quem aconteceu isto. Numa noite tinhas 2 espetáculos. Durante o primeiro, toda a gente recebeu uma mensagem do governo a dizer que tinham de ir para casa ao final da noite porque tinham descoberto casos positivos de Covid-19. O segundo espetáculo deve ter sido uma experiência surreal, imagino. COVID-19. I mean, I was the second show. I mean, this is just a surreal experience. I mean, Yeah, it was so strange, and also because it was being taped for a special I did. So we did the first taping, and it was great. And then we get the announcement, and I mean, the atmosphere was so just dropped because everyone was like, because basically one person in all of New Zealand had it, so all of New Zealand had to. It was extraordinary. yeah. Sim, foi tão estranho, até porque estava a ser filmado para uma série que fizemos. O primeiro espetáculo foi ótimo. De repente recebemos todos o anúncio e a atmosfera mudou completamente, porque basicamente uma pessoa na Nova Zelândia tinha Covid-19 e todo o país teve de fechar. Foi extraordinário. Tive de fazer um espetáculo sabendo que estaríamos num hotel fechado durante 2 semanas. Foi tão estranho. Imagino que seja como atuar num bunker quando a guerra está prestes a começar. Mas foi um prazer poder atuar numa altura em que não havia comédia. Houve um momento em que era o único artista em tour pelo mundo. Tive mesmo muita sorte e estava consciente disso. Não me fez confusão estar 2 semanas num quarto de hotel, sabendo que depois podia ir viver normalmente. Estava farto, não conseguia fazer mais comédia por Zoom, era completamente morta e sem vida. Assim que pude, fui atuar em parques de estacionamento, florestas, tudo o que fosse preciso para fazer stand-up. E meio que voltei a apaixonar-me pela profissão. Acabámos por viajar pela Nova Zelândia para atuar. Foi uma loucura, porque durante uns tempos as bandas de tributo ficaram gigantes. Estavam a fazer arenas na Nova Zelândia, porque mais ninguém estava a dar concertos. Era tão interessante porque encontrava os Kiwi Beatles e algumas bandas eram enormes porque ninguém podia ir em tour. Dava um ótimo documentário seguir essas bandas, porque aquele momento foi o que elas sempre imaginaram que mereciam desde o início. Foi divertido poder atuar e sentir normalidade. E a partir daí o estranho foi deixar a Nova Zelândia e a Austrália e voltar ao Reino Unido. Estava a voar para a quarentena, não iria poder sair outra vez. Estou mesmo grato por termos ultrapassado isto. Ontem acabei a minha tour pelo Reino Unido. Foram 122 datas desde março. Se me tivesses dito há 3 anos que iríamos conseguir fazê-lo, não acreditava. Yeah, it was just fun to be able to do gigs and just be normal. And then the odd thing was leaving New Zealand and Australia and going back to the UK when I was flying back into quarantine again and not being allowed out. So I'm immensely glad we're through that. I've literally just yesterday I finished my UK tour. And we did 122 dates since March. And if you'd have told me, you know, we'd be doing that, 3 years ago, I wouldn't have believed you. So kind of amazing. Yeah, amazing. One of the things I learned from the documentary was
Uma das coisas que descobri através do documentário foi que quando estavas a começar, o teu pai deu-te 1 ano para te dedicares apenas à comédia, não precisavas de ter um part-time, era 1 ano, 100% na comédia, a trabalhar arduamente, e 3 dias antes de acabar esse período, assinaste um contrato com o teu agente. Ainda é teu agente. The deadline, you got signed by your agent. Sim, ainda é. Tu deves pensar no que teria acontecido se não tivesses conseguido um agente a 3 dias de acabar esse período de 1 ano. Onde é que achas que estava o Russell Howard se não tivesses conseguido assinar o contrato? I don't know. I think I've got drive from my dad, and basically what he was doing, I was working part-time at the time, and sort of doing gigs. Não sei, eu acho que a minha ambição veio do meu pai. Na altura tinha um part-time e atuava umas 3 vezes por semana. Ele basicamente disse-me, não pagas renda, ficas em casa, mas tens de atuar 5 vezes por semana. Se é para fazer, é para fazer bem. Foi a forma que ele arranjou de me dizer que eu deveria dedicar-me mesmo à stand-up comedy e analisar que progresso tinha feito num ano. Sem isso não teria certamente evoluído tanto, porque iria estar confortável. Não há nada como o perigo para conseguires alcançar os teus objetivos. Lembro-me de quando fui viver para Londres, ter de pagar a renda significava que estava disposto a atuar em qualquer sítio, em vez de recusar porque não me parecia bem. Portanto, não só atuava porque queria muito atuar, mas também porque precisava do dinheiro para pagar a renda. E todos os meses conseguia pagar a renda à justa, mas isso faz com que fiques melhor mais rápido. Portanto, acho que estaria a fazer stand-up comedy na mesma, porque assim que experimentei fazê-lo pela primeira vez, percebi que era a minha cara. E encontras uma camaradagem incrível, uma irmandade, com pessoas que são meio desajustadas e estranhas, tal como tu. De repente estás num grupo de palhaços. Esse período foi incrível. E ainda é, na verdade. Alguns dos meus melhores amigos são comediantes que conheci nessa altura em que estávamos a começar. Lembro-me de todas as atuações em espaços pequenos e estranhos. Ainda vou a alguns desses espaços só para testar piadas novas. Amazing, and kind of still is. There's still some of my best mates are comedians that we started out together. It's real, I just remember all the little gigs and the weird gigs, and I still do some of them just to try new material. I still do that, Yeah. Well, we tend to say that if you, it doesn't matter if it's comedy, music, whatever. If a person works hard, nós costumamos dizer que se uma pessoa for trabalhadora, tiver talento e sorte, consegue atingir os seus objetivos. Tenho alguma dificuldade em acreditar nesta equação, nesta fórmula, porque acho que o talento também vem do trabalho árduo. Neste caso, a sensibilidade para perceberes o que tem graça ou não pode vir do trabalho, da repetição e não do talento. Achas que existe mesmo talento natural ou vem tudo do trabalho árduo? Knowing something is funny may come from hard work, not necessarily talent. Do you think talent is really a thing, natural talent, or everything comes from hard work? I often think of to use your compatriot, I think of someone like Cristiano Ronaldo, who's obviously talented, but I bet you he works harder than anybody else. So the talent kind of blurs into the hard work, and I think it's that thing that you kind of you need that little flame. Para usar o exemplo de um compatriota teu, alguém como o Cristiano Ronaldo tem obviamente muito talento, ainda assim aposto que trabalha mais do que qualquer outra pessoa. O talento dissipa-se no trabalho árduo. Acho que precisas daquela pequena chama, mas no final de contas o trabalho árduo é apanhar os galhos e a madeira e aproximá-los da chama para chegares ao fogo. Não interessa o quão talentoso és, se não trabalhares arduamente, não vais chegar lá. Há imensos humoristas talentosos que são preguiçosos, não escrevem texto novo, não vão atuar, não marcam atuações e começam a regredir. Se vires comediantes como o Bill Burr, Jerry Seinfeld, Michelle Wolf, Dave Chappelle, John Mulaney, Daniel Kitson, o que têm em comum é que fazem espetáculo atrás de espetáculo. George Carlin, Richard Pryor, Bill Hicks, não é só 1 ou 2 beats. Todas as semanas são inacreditavelmente talentosos.
mas também são inacreditavelmente consistentes e trabalhadores. Eu costumo pensar que se os melhores de sempre trabalhavam arduamente, só pode ser esse o caminho. Mas ao mesmo tempo, não é trabalho árduo se tu amas aquilo que fazes. Por exemplo, o Paul McCartney é uma máquina, trabalhava imenso, mas provavelmente não era trabalho árduo para ele, na mesma medida em que não é para um comediante. Podes perder 4 horas meio perdido a pensar numa piada, como se estivesses a cozinhar metanfetaminas. Estás a pensar no sabor, no tempero, no que vai deixar as pessoas agarradas. E durante esse processo não estás a olhar para o relógio a pensar que ainda faltam 4 horas para a tua primeira pausa. Estás muito imerso no teu hobby. It probably wasn't hard work to him in the same way it isn't as a comedian, because you can spend 4 hours with an idea and you're in this kind of lost state, you know, trying to cook comedy crystal meth that you're just what's the flavor, what's the spice, what's going to get people hooked, you know. But you're not looking at your clock going, oh god, 4 hours until my first break, because you're consumed with the hobby, because it's like grabbing a guitar and trying to find the tune out of it, and you just go, oh Jesus, 4 hours has gone by, fuck, you know. You say lubricant is a love letter to Dizes que o lubricant é uma carta de amor para o riso. Encontras esse conceito enquanto estás a trabalhar nas piadas ou apenas quando tens o texto completo? Oh, this is kind of a love letter to laughter. Well, see, the tour was called Respite because I just feel like laughter is a respite from life, and it's like when you're lost in laughter, you're not thinking about anything else. You're just in this kind of beautiful zone, this sort of like, and you kind of, it's like a societal orgasm, you know, and you're kind of together. A tour chamava-se Respite, porque acho que o riso é uma espécie de refúgio, de ponto de descanso e conforto da vida. Quando te perdes no riso, não estás a pensar em mais nada, estás numa zona incrível. É uma espécie de orgasmo social. Naquele momento estão todos juntos. Foi daí que veio o nome e surgiu-me uma frase: o riso é o lubrificante que torna a vida suportável. E pensei que para a Netflix era fixe ter um título como Lubricant, lubrificante, porque as pessoas ficam curiosas sobre o que realmente significa. E esse título surgiu mesmo no final, quando estava a tentar finalizar o espetáculo. Nesse aspecto sou parecido ao Chappelle, Bill Burr, George Carlin. Eu não consigo escrever um espetáculo e começar por explicar sobre o que vou falar. O espetáculo que vou fazer em Lisboa é diferente do que fiz no início da tour no Reino Unido. E quando estiver em tour na América e na Austrália durante o próximo ano, o espetáculo vai ser diferente. Porque isso é exatamente o que é stand-up comedy. É tentar criar novos textos, trocar a ordem das coisas, para ter sempre algo diferente para oferecer. Portanto, o título vem sempre no final, mas tenho sempre na minha cabeça um espacinho para pensar em títulos. Acho que já tenho o título para quando lançar este espetáculo. I think I've got one for when I record this special. I think I've got the title, but yeah, I'm not very much It's a work in progress. Yeah, well, because that's the majesty of it. You know, it's kind of that you can have an idea and you can talk it through. And you create with the audience, and it's just the best. Or you might have, like, I was at a gig the other day in York, and I walked on stage, and a lady said, "Will you?" Isso é a magia de tudo isto. Tens uma ideia, pensas sobre ela e crias e desenvolves o texto com o público. No outro dia fiz uma atuação em York. Entrei em palco e uma senhora perguntou se eu podia assinar o braço dela. Eu disse que sim, e do nada ela tira o braço prostético para o palco. Assinei o braço e deparo-me então com um dilema. Como é que atiro o braço prostético de volta a uma senhora com um braço? Foi tão engraçado e um início de um espetáculo tão deslocado que ficas logo num espaço interessante. E ela disse-me que aparentemente os melhores braços prostéticos são feitos em Bristol, cidade de onde eu sou. Não somos conhecidos pelo nosso intelecto. Somos pessoas gentis, simples e felizes. Portanto, para aquela atuação específica, isto foi uma variável incrível que percorreu todo o espetáculo. Eu tenho de ser capaz de misturar o meu espetáculo com esta situação e criar algo único. Uma das coisas que mais me chateia é ver um comediante entrar em palco. Por exemplo, comediantes britânicos em países estrangeiros que dizem sobre o que é o espetáculo e começam.
Não me lixes, porquê que não mandas só uma gravação? Já que não vais estar cá, não tens qualquer interesse em fazer crescer o espetáculo. Apenas sobes a palco e dizes tudo da mesma forma. Se olhares para comediantes como o Bill Burr, o Dave Chappelle, o Daniel Kitson, o Chris Rock, reparas que estão sempre a tentar coisas novas. Não vão atuar à Austrália e fazer o mesmo espetáculo. So you're not going to be here. You've got no interest in evolving it. You just rock up and you say it the same way that you always say, and it's just, whereas if you look at somebody like, Burr or Chappelle or Daniel Kitson, any great comic, Chris Rock, they'll always move stuff around. They'll never just, perform in Australia and have it be the same show. Yeah. That story of the prosthetic arm is really interesting for a question I wanted to ask you, because you in the special you share some stories. Essa história do braço prostético é muito interessante para uma pergunta que quero fazer, porque no Lubricant partilhas algumas histórias dos teus sobrinhos, memórias que têm um significado especial para ti por causa do riso. É o ponto comum das histórias. Achas que o riso do público, através de stand-up comedy, consegue criar memórias tão poderosas como essas histórias com os teus sobrinhos? Porque são tipos de riso diferentes. Nós temos a expectativa de rir quando vamos a um espetáculo de stand-up. Because it's different types of laughter, right? Because one is we kind of we expect to laugh when we go to a stand-up comedy show. I think those laughs when something really majestic happens, like a moment of real madness. It's such a pure laugh because you can see the audience. Sim, mas eu acho que quando algo mágico acontece, um momento de loucura, os risos são completamente puros. Consegues perceber que o público reconhece que o que está a acontecer é fruto do momento, que estamos ali todos juntos, que eu nunca disse aquelas palavras antes. E quando o público vê um comediante a fazer isso, é eletrizante. É a prova de que a comédia acontece. Acho que já todos vivemos esses momentos em que um comediante consegue sacar algo belo, engraçado e único. Acho que isso é o mais próximo a que chegamos dos momentos em que estamos com os nossos amigos perdidos de tanto rir. É uma droga muito, muito forte. Acho que o stand-up comedy consegue definitivamente alcançar esses momentos poderosos. Para mim, certamente. Já tive vários momentos desses, muito especiais, enquanto assistia a atuações de outros comediantes. But, and it's proper deep drugs. But yeah, I think comedy can. It certainly can for me. I've had so many kind of moments watching people that it just meant something so special. Lembras-te de algum específico? Lembro-me de ver um comediante chamado Johnny Vegas. É um humorista britânico brilhante. Sim, ele fez uma temporada do Taskmaster. Yeah. And he told there was a woman, he asked her, he said, "What do you do?" And she said, "Oh, it's too embarrassing." And he went, "I'll tell you embarrassing. When I was young, my dad had a job and I used to have a separate bath. And we had a flannel, which is like a towel. And I used to wrap that." Sim, numa atuação ele perguntou a uma senhora o que ela fazia. Ela respondeu que era demasiado embaraçoso. Ele começa a contar uma história super embaraçosa de quando teve de tomar banho com os 3 irmãos e no final diz: "Isto sim é embaraçoso. O que é que tu fazes?" Ele conta uma história embaraçosa, auto-infligida, em que faz rir toda a gente. O objetivo era descontrair o público para que a senhora pudesse responder à pergunta. E foi majestoso. Observar uma pessoa a procurar bem dentro de si uma história só para se embaraçar e fazer com que uma pessoa se sinta confortável. Foi inacreditável. Isto aconteceu quando eu tinha 19 anos e ainda me lembro desse momento. Lembro-me de ver também o Chappelle ao vivo a fazer uma piada sobre ter visto um vídeo de sexo do Chuck Berry e ele dizia a frase "E entra o Chuck a fazer das suas novamente." Há algo nessa frase, a palavra shenanigans. Há frases ou piadas curtas que ficam. Ou um beat do Mitch Hedberg. Há pequenas piadas que às vezes voltam a aparecer. There's countless moments where, I remember seeing Chappelle live do a bit about watching a Chuck Berry sex tape, and he had the line, in steps Chuck, and he's up to his old shenanigans again.
there's something about that phrase, shenanigans, Yeah, that kind of the sticks sound with of you. it. Yeah. Yeah, well, it's just that thing of like, so for me, it's kind of phrases or Yeah. The little rhythm. jokes. Yeah, or like a Mitch Hedberg bit, or there's so many little jokes that Yeah. just every so often come back to you. Um, I wanted to actually ask you something about Taskmaster. Is that okay? Because you did season 6 of Taskmaster in Portugal. No Reino Unido entraste na temporada 6 do Taskmaster. Eu sou um grande fã do formato. Acompanho pelo YouTube o programa. Nos últimos anos tivemos a adaptação portuguesa do formato, bastante bem sucedida. O que é que neste formato consegue chegar às pessoas? Parece-me que é uma espécie de habitat natural para comediantes, aquele espaço, aqueles desafios. O que é que achas do formato? Yeah, actually it was really successful, viewer-wise, and let's say an impact on television, I would say. So what is it about Taskmaster that you think really resonates with people? Because I kind of feel like it's the natural habitat to comedians, that space, that those challenges. What do you feel about the format? I think it's because there's no contention in it, so it's unashamedly celebratory and inclusive, so you're not going to talk about politics, you're not going to talk about religion, you're not it's a real safe space it's a safe space for stupidity. That's what it feels like. Do you know what I mean? Yeah, of course. In a world where everything is diametrically opposed, there's something quite... Acho que é porque não há qualquer disputa no formato. Não tem vergonha em ser uma celebração inclusiva. Não há política, não há religião. É um espaço seguro para a estupidez. É isso que sentes. Num mundo em que tudo está no extremo oposto, há algo de muito prazeroso em ver um comediante a tentar arranjar 17 formas de usar um ovo. Um mundo de doidos é uma espécie de programa tolo e antiquado. É um sítio onde podes ver pessoas inteligentes parecerem mesmo muito estúpidas, felizes e a assumir essa estupidez. E acho que do ponto de vista do formato, quem assiste embarca na aventura e tenta perceber como reagiria. Além de estares a ver o percurso dos concorrentes no programa, estás a imaginar o que farias se estivesses nessa posição. Estás mesmo investido. Enquanto que, noutro formato, estás a ouvir as pessoas a falar sobre o Trump. Há uma originalidade inata no Taskmaster, porque tens de descobrir a melhor maneira de passar um alvo de dardos sobre a cabeça de uma senhora chamada Sue, sem a fazer espirrar. There's an innate originality to it, because you've got to figure out the best way to get a dartboard over a lady called Sue's head without making her sneeze. Like, do you know what I mean? It's sort of, it's that kind of thing. How do you escape those occurring topics like Trump, like Boris Johnson, let's say, on a show like the Russell Howard Hour? E como é que escapas a esses tópicos recorrentes como o Trump, Boris Johnson, num programa como o The Russell Howard Hour? Acho que há um risco, como são alvos que parecem tão fáceis, tão perfeitos para a comédia, que pode haver uma tentação de cair nesses temas. A comédia, em geral, às vezes esquece-se de ser estúpida. Forgets to be stupid sometimes. You also talk a bit about that on the documentary, the stupidity, like starting with something stupid. Yeah, well, I think it's the way we try and do it is, on the show we always try and write like comedy club funny rather than TV funny. Yeah. Sim, acho que no programa tentamos sempre escrever piadas que sejam engraçadas para um comedy club e não para a televisão. Porque ser engraçado para a televisão é demasiado seguro e um bocado chato. Queremos piadas que funcionem num comedy club. Se falares sobre o Brexit ou o Boris e conseguir escrever piadas que resultam num comedy club, então podes colocá-las na TV. Porque no comedy club ouviram todas as piadas sobre o Brexit e o Boris. Tens de procurar bem fundo e encontrar coisas novas. Se estás a fazer uma piada sobre o Trump ser cor de laranja, ou por ter o cabelo estranho, ou mãos pequenas,
Isso não funcionaria num comedy club. Mas se encontrares um ângulo novo, interessante, então está tudo bem. É como aquele ditado: não há temas medíocres, há formas medíocres de tratar os temas. O importante é perceber qual é a piada na sua essência. There's just hack treatment of it. Do you know what I mean? It's just about what are the jokes inside it, you know? Of course. In recent years, in Portugal we have the pleasure to receive many international comedians, but just a few years ago. Nos últimos anos, em Portugal, temos tido o prazer de receber cada vez mais comediantes internacionais. Mas até há uns anos só tínhamos tido Eddie Izzard, do Jimmy Carr. De há uns anos para cá tivemos o Daniel Sloss, que vem cá pela segunda vez este ano. Vamos ter o Ricky Gervais, o Russell Howard, obviamente. O Louis C.K. também esteve por cá. A decisão de atuar em Portugal, obviamente, não é só do humorista, mas consegues explicar porque é que Portugal de repente aparece nas tours europeias dos comediantes? But can you explain why Portugal is suddenly in the appearing in the European dates of comedians? I think because it's just it's a new frontier for an English comedian to kind of like, you know, I get to tour in Australia, I get to tour in, you know, Scandinavia, Germany, Holland, and I get to tour in America. So you then kind of go, oh, and I wonder if we could just do some gigs in Spain or Portugal or, you know, where we're in, you know, and just to see what it's like. And I the phrase I always use is like street level knowledge. So I feel like I would say I've got 20 good minutes about Scandinavia that is really funny to Scandinavians, you know, and I wouldn't have got that had I not been there. Yeah. But if you try and write from afar, if writing from afar, your Portugal would be like, oh, Cristiano Ronaldo and nice beaches. Acho que é uma nova fronteira para um comediante inglês. Eu faço tours na Austrália, Escandinávia, Alemanha, Holanda, América. Depois disso, começas a pensar se seria possível fazer espetáculos em Portugal, Espanha, para perceber como funciona. Costumo falar do conhecimento de rua. Diria que tenho uns bons 20 minutos sobre a Escandinávia, que são extremamente engraçados para escandinavos. Não teria esses 20 minutos se não tivesse atuado lá. Se tentar escrever à distância o texto de Portugal seria sobre o Cristiano Ronaldo e as praias maravilhosas. Mas visitando o país, conhecendo pessoas, encontras pequenos tópicos e isto faz de ti um comediante melhor. Passas a ter uma sensibilidade para o que faz os italianos ou os holandeses rir. E também aprendes muito sobre ti e sobre como as pessoas percepcionam o que é ser inglês. Lembro-me de que em Amsterdão estava a observar vários grupos. Alemães, portugueses, franceses, suecos. Todos pedrados e ligeiramente alcoolizados. Os únicos que pareciam dar problemas eram os ingleses. Lembro-me de falar sobre isto em palco e o riso dos holandeses foi enorme. De repente percebes que somos pequenos bandidos. Toda a gente pensa, foda-se, os ingleses chegaram. Mas é muito engraçado. Nos Estados Unidos pensam em nós como sérios e elegantes e imaginam que andamos de póneis. Mas na Europa vocês já nos viram a sair de voos da EasyJet, sabem que somos escumalha. Não dá para esconder. É muito engraçado perceber como o teu país é visto por cada nacionalidade. Abre novas perspectivas. Nós, no Reino Unido, temos uma coisa chamada Lollipop Man. Basicamente, quando crianças têm de atravessar a estrada, há um homem com um casaco fluorescente que segura num sinal metálico que diz stop. Ele para o trânsito para as crianças atravessarem. Há uns anos estava nos Estados Unidos. Por alguma razão falei disto e um americano gritou: "Por que é que isso existe?" E eu percebi que não sabia. E esta interação resultou num texto ótimo no Reino Unido. Esta tradição que achamos perfeitamente normal, de repente olhamos para ela de um ângulo diferente e percebes que não faz sentido. The Lollipop Man, and he stops the traffic and the kids go across the road. And an American person, for whatever reason I was talking about this American shouted out, "Why do you have that?" And I was like, "I do not know." And so that became this really funny routine in England, that this tradition that we thought was completely normal, you suddenly look at it from a different angle and you're like, this is insane. But we have the same. Nós temos o mesmo em Portugal, às vezes, quando as crianças vão em visitas de estudo na escola ou no infantário. Yeah. But that's what I mean. So it's finding out the sort of similarities and the differences, and
that's why I love traveling to different places. And it's just Eu adoro viajar e atuar em diferentes países porque descubro as semelhanças e as diferenças. É um desafio. E em Lisboa ninguém me vai reconhecer, não sou famoso, portanto posso ir a um café sem ter pessoas a pedir-me fotografias. Vai ser estranho para os portugueses nesse café verem um inglês a observá-los enquanto tira notas, como se fosse um detetive. É uma outra forma de tentar encontrar novas piadas. É por isso que vou a Lisboa. It's another way of trying to find new comedy, really. You know, Yeah. that's why I'm coming. Yeah, incredible. I normally ask this to every guest. It's like if you could. Que beat de outro comediante gostavas de ter sido tu a escrever? What is a beat from other comedian that you really wish that you had written? Oh, Jesus. Meu Deus, que pergunta difícil. Qualquer coisa do Mitch Hedberg. From Mitch Hedberg, like, you know. Anything? Any specific? Algum em específico? Just mention it. Adorava vaguear pelo cérebro dele. Ele tem uma piada que adoro, em que basicamente diz: estava a passear com um amigo, estávamos a conversar, mas eu balbuciava. I mumble a lot off stage. I'm a mumbler. If I'm walking with a friend and I say something, he won't hear me. He'll say, "What?" So I'll say it again, but once again he doesn't hear me. So he says, "What?" But really it's just some insignificant shit that I'm saying. But now I'm yelling, "That tree is far away." That tree is far away. Aquela árvore está mesmo muito longe. Esta piada é uma janela para o cérebro desvairado dele. Ele consegue tornar uma conversa sobre nada numa piada. Anything from him. You probably have met many people in the comedy world. Tens alguma história de quando conheceste alguém que admiravas imenso e não soubeste como reagir? Got like starstruck or you didn't know how to react? I remember meeting Eddie Izzard years and years ago, and I just had a shit. It was in a toilet. It wasn't in the street. And he just had a wee. And we were both Lembro-me de conhecer o Eddie Izzard há muitos anos. Tínhamos acabado de sair os dois da casa de banho. E ele é pequeno, mas caminha de forma muito elegante. Ele desliza pela vida. E eu estava tão consciente que, comparado com ele, parecia um símio a andar, com as minhas mãos ao contrário. Era um autêntico macaco e tentei alterar a forma como caminho para parecer mais impressionante. Ele reparou e perguntou-me se estava a tentar andar como ele. Eu confirmei e ele disse que era um pouco estranho. Foi assim que o conheci. Quando nos encontramos mais tarde, ele felizmente não se lembrava. Portanto, tudo acabou bem. And that was the first time I met him. So basically, yeah, he didn't know who I was. Yeah. And he said, "Are you trying to copy my walk?" And I said, "Yes." And then when I met him years later, luckily he didn't remember, so all was fine. But yeah, that's probably the weirdest moment where I was so in awe of his strut, I tried to copy it and failed. If the lubricant was a love letter to... Se o lubricant era uma carta de amor para o riso, já tens a ideia do que é este espetáculo que vais apresentar em Portugal? É a resposta do riso à tua carta? Oh, that's good. Yeah, no, it hasn't quite figured itself out. Isso é bom. Ainda não estava exatamente definido. É uma coisa semelhante. No sentido em que é 1h30 de piadas grandes, gordas e engraçadas. Estou a adorar fazer as pessoas rir enquanto tento encontrar um meio termo de conexão. É esse o objetivo. Of connection, that's the aim, really. É um bom título. Big Fat Funny Jokes. Funny jokes, yeah, nice. Sim, é bom. Russell, muito obrigado. Prazer em conhecer-te. Espero ver-te por cá. Sim, aparece um espetáculo. Gostava de te conhecer. Adeus, Gustavo. Obrigado, fica bem. O Russell Howard está no Instagram em Russell Howard, eu em Gustavo Rito Carvalho, o podcast em humoraprimeiravista.podcast. A dobragem da voz do Russell Howard neste episódio é do Ruben Tiago Pereira, obrigado Ruben. A ilustração é do Nuno Amaral. Os jingles são do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios para ouvir nas plataformas de podcasts. Já agora, aceitamos reviews. Com agosto a chegar, fazemos uma pausa no podcast, mas o regresso em breve. Até lá, é seguir o Humor à Primeira Vista no Instagram, em humoraprimeiravista.podcast. Estou também no TikTok, em Gustavo Rito Carvalho. Até um dia.